Será que o pensamento se identifica com o corpo, com o nome, com a forma, com todas as lembranças e diz: a morte deve ser evitada? Será que temos medo de chegar ao fim de um corpo que tem sido atendido, que tem sido cuidado? Talvez não estejamos com medo disso. Especialmente, talvez estejamos dissimuladamente ansiosos a esse respeito. Mas isso não é de grande importância. Muito mais importante para nós é o fim das relações que tivemos, dos prazeres que experimentamos, das lembranças agradáveis e desagradáveis, e tudo o que compõe aquilo que chamamos de viver a vida diária, o ir para o escritório, para a fábrica, fazer algum trabalho hábil, ter uma família, estar preso à família, com todas as lembranças dessa família. Meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, na unidade familiar, que está desaparecendo rapidamente. Ao sentimento de estarmos relacionados com alguém, embora nessa relação possa haver grande dor e ansiedade. O sentimento de estarmos em casa com alguém, ou de não estarmos em casa e sozinhos. É disso que temos medo. Do fim das minhas relações, das minhas ligações, o fim de uma coisa que eu conheci, algo a que me agarrei, naquilo que me especializei a vida toda. Estarei com medo do fim de tudo isso? Isso é o fim de tudo que é eu, da família, do nome, da casa, da tradição, da herança, da educação cultural e da herança racial. Tudo que é eu, o eu que está lutando ou que é feliz. É disso que temos medo? Do fim do eu que, psicologicamente, é o fim da vida que estou levando. A vida que eu conheço, com a sua dor e o seu pesar. É disso que temos medo? Se temos medo da morte e não resolvemos esse medo, mesmo assim a morte chega inevitavelmente. Então o que acontece com essa consciência, que não é a sua consciência, mas a consciência da humanidade, a consciência da imensa totalidade da humanidade? Se tenho medo como indivíduo, com a minha consciência limitada, é disso que tenho medo. É isso que me amedronta. Percebemos que não é verdadeiro que a minha consciência seja totalmente separada da consciência de todo mundo. Percebemos que esse separatismo é uma ilusão, é ilógico e doentio. Desse modo, percebemos, talvez em nosso coração, em nosso sentimento, que somos toda a humanidade, não uma consciência individual, coisa que não faz nenhum sentido. E levamos esse tipo de vida que é dor, pesar e ansiedade. E se o nosso cérebro não transformou um pouco disso tudo, a nossa vida é apenas mais uma confusão para essa totalidade. Mas se percebemos que a nossa consciência é a consciência da humanidade e que somos totalmente responsáveis pela consciência humana, então a libertação dos limites dessa consciência torna-se algo extraordinariamente importante. Quando há essa libertação, então estamos contribuindo para a derrubada da limitação dessa consciência. Então a morte tem um sentido totalmente diferente. Vivemos uma assim chamada vida individual, preocupados com nós mesmos e com os nossos problemas. Esses problemas nunca terminam, eles aumentam. Vivemos essa espécie de vida. Fomos criados, educados, condicionados a essa espécie de vida. Você vem a mim como um amigo, você gosta de mim ou me ama e você me diz: olha, sua consciência não é sua. Você sofre como as outras pessoas sofrem. Eu ouço e não rejeito o que você me diz, pois isso faz sentido.
é sensato. E eu percebo que, pelo que você me diz, pode talvez haver paz no mundo. E digo para mim mesmo: agora, posso ficar livre do medo? Percebo que sou totalmente responsável por toda a consciência. Percebo, quando estou investigando o medo, que estou ajudando toda a consciência humana a reduzir o seu medo. Então a morte tem um sentido totalmente diferente. Eu não tenho mais fantasias de que vou me sentar ao lado de Deus ou de que vou para o céu sobre alguma peculiar nebulosa. Estou vivendo a vida que não é a minha vida particular. Eu estou vivendo a vida de toda a humanidade. E se eu entender a morte, se eu entender o desgosto, estou purificando toda a consciência da humanidade. Por isso é importante entender o sentido da morte e talvez descobrir que a morte possui um grande significado, uma grande relação com o amor. Porque quando você termina alguma coisa, o amor passa a existir. Quando você termina completamente uma ligação, então o amor existe. Falamos a respeito do complexo problema da existência, a respeito da formação das imagens em nossas relações uns com os outros, e das imagens que o pensamento projeta e que nós reverenciamos. Falamos a respeito do medo, do prazer, do fim do pesar e sobre a questão do que é o amor, pondo de lado toda a agonia que está implicada no assim chamado amor. Falamos a respeito da compaixão com a sua inteligência e a respeito da morte. Devemos agora falar sobre religião. Muitos intelectuais de todo o mundo se intimidam com o assunto da religião. Eles percebem o que as religiões são no mundo atual, com as suas crenças, dogmas, rituais e organização hierárquica dos seus sistemas. E, de preferência, zombam e fogem de qualquer coisa relacionada com a religião. E ao envelhecerem, ao se aproximarem daquele limiar chamado morte, frequentemente retornam ao seu antigo condicionamento. Eles se tornarão católicos ou irão em busca de algum guru na Índia ou no Japão. A religião no mundo todo perdeu a sua credibilidade e não tem mais nenhuma significação na vida diária. Quanto mais vocês examinam, mais vocês se tornam cônscios do conteúdo de todas as estruturas religiosas. Mais vocês se tornam céticos a respeito de todo o negócio. E assim como os intelectuais, vocês nada têm a fazer com elas. E os que não são céticos tratam a religião de modo romântico, emocional ou como uma forma de entretenimento. Se deixarmos de lado as atitudes intelectuais, românticas e sentimentos com relação às religiões, podemos então começar a perguntar, não com ingenuidade, mas com seriedade, o que é religião? Sem olharmos apenas para o sentido dessas palavras, profundamente. O homem, desde os tempos antigos, sempre pensou que deve haver alguma coisa além da vida diária comum, da miséria comum, da confusão e do conflito da vida diária. Na sua procura, ele inventou todas as espécies de filosofias, criou todas as espécies de imagens, desde aquelas dos antigos egípcios e a dos antigos hindus, até as dos tempos modernos, sempre aparentemente sendo apanhado por alguma espécie de engano. Ele se engana a si mesmo. E por meio desses enganos, cria todas as espécies de atividades. Se pudéssemos varrer tudo isso sem nos hipnotizarmos, livres da ilusão, então poderíamos examinar e indagar muito profundamente se existe algo além de todo o contágio do pensamento,
de toda a corrupção do tempo, além da nossa existência habitual no espaço e no tempo, e se há algum caminho para isso, ou nenhum caminho, e como a mente pode alcançá-lo ou chegar até lá. Se fazemos essa pergunta, então, como devemos nos aplicar a ela? Será necessário alguma espécie de preparação, de disciplina, de sacrifício, de controle? Um certo período de preparação para depois avançar? Em primeiro lugar, é importante entender que devemos estar livres de todas as ilusões. Assim, o que cria as ilusões? Não será o desejo de alcançar alguma coisa? De experimentar alguma coisa fora do comum? Percepção extrasensorial, visões, experiências espirituais? Devemos ser bem claros quanto à natureza do desejo e entender o movimento do desejo, que é o pensamento com a sua imagem, e também não ter nenhum tipo de motivo em nossa indagação. Pode parecer muito difícil não ter nenhuma intenção, não ter nenhum sentido de direção, de modo que o cérebro fique livre para indagar. Deve haver ordem na nossa casa, na nossa existência, nas nossas relações, na nossa atividade. Sem ordem, que é a liberdade, não pode haver nenhuma virtude. A virtude, a correção, não é uma coisa que possa ser cultivada intelectualmente. Onde há ordem, há virtude. Essa ordem é uma coisa viva, não uma rotina ou um hábito. Em segundo lugar, há alguma coisa a ser aprendida? Há alguma que possa ser aprendida de outra pessoa? Podemos aprender com uma outra pessoa história, biologia, matemática, física. Todo o complexo conhecimento do mundo tecnológico pode ser aprendido com outra pessoa, com os livros. Há alguma coisa que possa ser aprendida com a psicologia a respeito das nossas vidas, a respeito do que é eterno? Se é que existe alguma coisa eterna. Ou nada há a aprender de outra pessoa, porque toda a experiência humana, todo o conhecimento psicológico que a humanidade reuniu durante milhões de anos está dentro de nós mesmos. Se é assim, se a nossa consciência é a consciência de toda a humanidade, então parece um tanto absurdo, um tanto ingênuo, tentar aprender de outra pessoa a respeito de nós mesmos. Isso de aprender a respeito de nós mesmos exige completa clareza de observação. E isso é simples. Assim não há nenhuma autoridade psicológica e nenhuma autoridade espiritual. Porque toda a história do gênero humano, que é a história da humanidade, está em nós mesmos. Portanto, não há nada a experimentar. Não há nada a ser aprendido de alguém que diga, eu sei, ou eu lhes mostrarei o caminho para a verdade. Dos sacerdotes do mundo todo, dos intérpretes entre o mais alto e o mais inferior, para aprender, para nos entender a nós mesmos, toda autoridade deve ser deixada de lado. É óbvio. A autoridade faz parte de nós mesmos. Somos o sacerdote, o discípulo, o professor. Somos a experiência e o fim, se soubermos como compreender. Não há nada a ser aprendido de ninguém, inclusive do conferencista, e, principalmente, ninguém deve deixar-se influenciar pelo conferencista. Temos que ser livres para indagar com muita profundidade e não superficialmente. Podemos ter feito toda a indagação superficial durante os últimos 5 ou 50 anos e chegado a atingir uma certa ordem em nossas vidas. E ao prosseguirmos,
podemos estabelecer mais ordem e assim podemos perguntar: qual é a mente religiosa que pode entender o que é a meditação? Nos últimos 15 anos, essa palavra meditação tornou-se muito popular no Ocidente. Antes disso, muito poucas pessoas, as que estiverem na Ásia, haviam indagado sobre as formas orientais de meditação. Os asiáticos disseram que somente através da meditação alguém pode chegar a ou entender aquilo que é intemporal, que não possui nenhuma medida. Mas, mais recentemente, aqueles que nada mais têm a fazer senão se chamarem de gurus, vieram para o Ocidente trazendo essa palavra, que faz a meditação parecer-se com uma droga. Há também os vários sistemas de meditação. O tibetano, o hindu, o zen japonês e assim por diante. Esses sistemas foram inventados pelo pensamento. E sendo o pensamento limitado, os sistemas são inevitavelmente limitados. Eles também se tornam mecânicos, pois se você repete, a sua mente naturalmente fica embotada, um pouco estúpida e completamente crédula. Tudo isso é senso comum. Mas há uma tal avidez de experimentar algo de espiritual, seja através das drogas, do álcool, ou seguindo um sistema de meditação que, como se espera, proporcione uma espécie de experiência excitante. Existe um grande enfado com a vida diária, com o fato de termos de ir para o escritório durante os próximos 40 anos e, ao final, morrer. Há um tédio tão grande com relação às religiões estabelecidas que quando alguém aparece com algumas noções fantásticas, as pessoas se deixam iludir. É isso que está acontecendo. Não é nenhum exagero. Isso não é atacar ninguém pessoalmente, mas uma afirmação do contrassenso que está ocorrendo. Assim, se estivermos superficialmente cônscios de tudo isso, nós o poremos de lado, pois trata-se de algo completamente sem sentido. Não temos que ir à Índia, ao Tibete, a Roma. Se usarmos o senso comum e tivermos uma mente crítica, que esteja questionando o que os outros dizem, bem como nos questionando, é importante questionar tudo o que considerarmos correto e nobre, ou uma experiência real. E é essencial manter uma mente capaz, racional, sensata, livre de todas as ilusões e de quaisquer formas de auto-hipnose. Então, o que é o ser humano? O ser humano tem vivido do pensamento. Toda a arquitetura, toda a música, as coisas que estão dentro das igrejas, os templos e mesquitas, tudo foi inventado pelo pensamento. Todas as nossas relações estão baseadas no pensamento. Embora digamos, eu amo você, isso também está baseado na imagem que o pensamento criou do outro. O pensamento para o ser humano é surpreendentemente importante. E o próprio pensamento é limitado. A sua ação é produzir a divisão entre as pessoas, a minha religião, o meu país, o meu Deus, a minha crença, em oposição à sua. Tudo isso é o movimento do pensamento, do espaço e do tempo. A meditação é a capacidade do cérebro que não está mais funcionando apenas de modo parcial, do cérebro que se libertou do seu condicionamento e, portanto, está funcionando como um todo. A meditação desse cérebro é diferente da mera contemplação de uma pessoa condicionada, como cristã ou hindu, e cuja contemplação é feita através de uma formação passada, de uma mente condicionada.
A contemplação não liberta ninguém do condicionamento. A meditação exige uma grande indagação e se torna extraordinariamente séria, não podendo funcionar parcialmente. Por parcialmente, queremos dizer, funcionar numa determinada especialização ou numa ocupação particular, que torna o cérebro estreito para a aceitação de crenças, tradições, dogmas e rituais, tudo inventado pelo pensamento. Os cristãos usam a palavra fé em Deus e na providência, de modo que as coisas sairão bem. Os asiáticos têm as suas próprias formas de fé: karma, reencarnação e evolução espiritual. A meditação é diferente da contemplação, no sentido de que a meditação exige que o cérebro haja por inteiro e não esteja mais condicionado a agir parcialmente. Essa é a exigência para a meditação. Do contrário, ela não tem nenhum sentido. E assim a pergunta é possível viver nesse mundo que exige determinadas formas de especialização? O mecânico habilidoso, o matemático ou a dona de casa? É possível ficar, no entanto, livre da especialização? Suponhamos que eu seja um físico teórico e tenha passado a maior parte da minha vida fazendo fórmulas matemáticas, pensando nisso, indagando, cultivando um considerável conhecimento a esse respeito, de modo que o meu cérebro tornou-se especializado, reduzido e então eu começo a indagar sobre a meditação. Então, na minha indagação sobre a meditação, eu apenas posso entender parcialmente a sua significação e a sua profundidade, porque estou ancorado em outra coisa, na física teórica da minha profissão. E estando assim ancorado, eu começo a indagar teoricamente se existe a meditação, se existe o intemporal. Assim, minha indagação torna-se de novo parcial. Mas eu tenho que viver nesse mundo. Sou professor universitário, tenho mulher e filhos, tenho essa responsabilidade e talvez também esteja doente. No entanto, eu quero indagar muito profundamente a natureza da verdade, que é parte da meditação. E assim a pergunta será possível ser especializado como físico teórico e ainda assim deixar isso num certo nível, de modo que o meu cérebro, o cérebro que é cérebro comum a toda a humanidade, possa dizer: sim, essa função especializada existe, mas ela não vai interferir? Se sou carpinteiro, conheço a qualidade da madeira, o seu veio, a beleza da madeira e dos instrumentos com os quais trabalhá-la. E percebo que isso é natural, e também percebo que o cérebro, que cultivou a especialidade, provavelmente, possa entender a integridade da meditação. Se como carpinteiro entender isso, essa verdade, de que eu como carpinteiro tenho um lugar, mas também que a especialização não tem lugar nenhum na totalidade da compreensão, na totalidade do entendimento da meditação, então essa especialização torna-se um caso menor. E assim começamos a perguntar: o que é a meditação? Antes de mais nada, a meditação exige atenção, o que significa empregar toda a capacidade de energia na observação. A atenção é diferente da concentração. A concentração é um esforço feito pelo pensamento para focalizar a sua capacidade, a sua energia, num determinado assunto em especial. Quando vocês estão na escola, são treinados para se concentrarem, isso é, para colocarem toda a energia num determinado ponto. Na concentração não é permitida a interferência de qualquer outro tipo de pensamento. A concentração implica o controle do pensamento, não permitir que ele vague, mas mantê-lo focalizado num assunto em especial.
É a operação do pensamento que focaliza a atenção, que focaliza a energia nesse assunto. Nessa operação do pensamento, há compulsão, controle. Assim, na concentração, há o controlador e o controlado. O pensamento está vagando, o pensamento diz, não vague, e eu o trago de volta, como o controlador que diz, devo me concentrar nisso. Assim há o controlador e o controlado. Quem é o controlador? O controlador é parte do pensamento e é o passado. O controlador diz, aprendi bastante e é importante para mim. O controlador controlar o pensamento. Isso é, o pensamento dividiu-se em controlador e controlado. Esse é um truque que o pensamento cria para si mesmo. Agora, na atenção, não há nenhum controlador nem o controlado. Há somente a atenção. Assim, é necessário um exame cuidadoso da natureza da concentração, como o controlador e o controlado. Durante toda a nossa vida existe esse controlador. Devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo controlar meus desejos, controlar a minha raiva, controlar o meu ímpeto. Devemos ser bem claros no entendimento do que é a concentração e do que é a atenção. Na atenção não há nenhum controlador. Assim, na vida cotidiana, existe acaso um modo de viver no qual toda forma de controle psicológico deixe de existir? Porque controle significa esforço, significa divisão entre o controlador e o controlado. Estou com raiva e devo controlar a minha raiva. Eu fumo e não devo fumar e devo resistir ao fumo. Estamos dizendo que há alguma coisa completamente diferente. E isso pode ser entendido e pode ser completamente rejeitado. Porque é muito comum dizer que a vida toda é controle. Se você não se controlar, vai se tornar permissivo, absurdo, sem sentido. Portanto, você deve se controlar. As religiões, as filosofias, os professores, a família, a sua mãe, todos eles te encorajam a se controlar. Nós nunca perguntamos, quem é o controlador? O controlador é formado no passado. Passado que é conhecimento, que é pensamento. O pensamento dividiu-se em controlador e controlado. A concentração é essa operação. Ao entendermos isso, estamos fazendo uma pergunta muito mais fundamental que é: podemos viver nesse mundo com uma família e com responsabilidades sem a sombra do controle? Vejam a beleza dessa pergunta. O nosso cérebro tem sido treinado durante milhões de anos para se inibir, para controlar e agora não opera nunca com sua inteireza. Vejam por vocês mesmos o que ele está fazendo. Observem seu próprio cérebro em operação, racionalmente, criticamente, o examinando de modo que não haja nenhum engano ou hipnose. A maioria das meditações que foram apresentadas, vindas do mundo asiático, implicam em controle. Controle o seu pensamento para ter uma mente em paz, isso é, quieta. Isto é, que não esteja eternamente tagarelando. O silêncio, a quietude e o sossego absoluto da mente, do cérebro, são necessários a fim de percebermos e de atingirmos isso. Essa forma de meditação, embora sutis, tem no controle a sua base. De modo alternativo, você se entrega a um guru ou a algum ideal e pode esquecer-se de si mesmo, porque você se entregou a alguma coisa e, portanto, está em paz. Mas, de novo, há o movimento do pensamento, do desejo e da excitação de atingir alguma coisa que você se ofereceu.
A atenção não é o oposto da concentração. O oposto tem a sua base no próprio oposto. Se o amor é o oposto do ódio, então o amor nasce do ódio. A atenção não é o oposto da concentração. Está totalmente divorciada dela. A atenção precisa de esforço. Essa é uma das nossas principais atividades. Devo fazer um esforço? Sou preguiçoso, não quero me levantar essa manhã, mas tenho que me levantar, fazer um esforço. Eu não quero fazer alguma coisa, mas eu devo. Vejam como é extraordinário o fato de não podemos apanhar o significado disso imediatamente. Isso tem de ser explicado, porque somos incapazes de dirigir a percepção para a diferença entre a concentração e a atenção. Incapazes de ter uma compreensão da atenção e de estarmos atentos. Quando acontece a atenção? É óbvio que não é através do esforço. Quando alguém faz um esforço para estar atento, isso é um indício de que está desatento e que está tentando transformar essa desatenção em atenção. Mas ter uma percepção rápida, ver instantaneamente a falsidade de todas as organizações religiosas, de modo a estarmos fora delas, ver instantaneamente que o observador é o observado e que, portanto, não se faz nenhum esforço. É isso. O esforço existe quando há divisão. Será que isso não implica que o nosso cérebro se tornou insensível? Porque fomos treinados, e assim ele perdeu a sua antiga rapidez, a sua capacidade de ver diretamente, sem todas as explicações e palavras. Mas, infelizmente, temos que passar por isso. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, não podem, por exemplo, entender instantaneamente que essa verdade não tem caminho. Ele é incapaz de perceber a amplitude dessa afirmação, a sua beleza, e pôr de lado todos os caminhos, de modo que o nosso cérebro se torne extraordinariamente ativo. Uma das dificuldades é que nos tornamos mecânicos. Se o nosso cérebro não for extraordinariamente vivo e ativo, ele fenecerá gradualmente. Agora, o nosso cérebro não tem nenhum pensamento. Ele tem que estar ativo, mesmo que parcialmente. Mas quando o computador puder assumir o comando de todo o trabalho e da maior parte do pensamento, operando com a rapidez que o cérebro não possui, então o cérebro irá fenecer. Isso está acontecendo. Não é uma afirmação exagerada do conferencista. Está acontecendo agora. E não estamos cônscios disso. Na concentração há sempre um centro, a partir do qual agimos. Quando nos concentramos, nós o fazemos para obter algum benefício. Por algum profundo motivo enraizado, observamos de um centro. Enquanto que na atenção não há nenhum centro. Quando olhamos para alguma coisa imensa, como as montanhas, com a sua extraordinária majestade, o contorno contra o céu azul e a beleza dos vales, essa beleza, por um momento, desativa o centro. Ficamos por um momento atordoados por sua grandeza. A beleza é essa percepção quando o centro deixa de existir. Uma criança, quando lhe damos um brinquedo, fica tão absorvida por ele que deixa de ficar travessa. Fica completamente com o brinquedo. Mas quando quebra o brinquedo, volta de novo a si mesma. A maioria de nós está absorvida por seus diversos brinquedos. Quando os brinquedos desaparecem, voltamos a nós mesmos. No entendimento de nós mesmos sem o brinquedo,
sem qualquer orientação, sem qualquer motivo, está a liberdade da especialização, o que torna todo o cérebro ativo. Quando todo o cérebro está ativo, existe a atenção total. Estamos sempre percebendo ou sentindo com parte dos nossos sentidos. Ouvimos alguma música, mas nunca realmente escutamos. Quando olhamos para uma montanha por causa da sua majestade, os nossos sentidos operam totalmente. Portanto, nos esquecemos de nós mesmos. Quando olhamos para o movimento do mar ou para o céu com uma nesga de lua, quando estamos totalmente cônscios com todos os nossos sentidos, isso é a atenção completa, na qual não há nenhum centro. Isso significa que a atenção é o silêncio total do cérebro. Não há mais nenhuma tagarelice. Ele está completamente quieto. Um silêncio absoluto da mente e do cérebro. Há várias formas de silêncio. O silêncio entre dois ruídos, o silêncio entre duas notas, o silêncio entre os pensamentos, o silêncio de quando entramos numa floresta, onde há o grande perigo de um animal perigoso, tudo fica totalmente em silêncio. Esse silêncio não é juntado ao pensamento, nem nasce através do medo. Quando estamos realmente amedrontados, os nossos nervos e o nosso cérebro tornam-se quietos. Mas a meditação não é essa qualidade de silêncio. É totalmente diferente. O seu silêncio é a operação de todo o cérebro, com todos os sentidos ativos. É a liberdade que produz o silêncio total da mente. Essa mente, este cérebro-mente que está absolutamente quieto, não a quietude produzida pelo esforço, pela determinação, pelo desejo ou pelo motivo. Essa quietude é a liberdade da ordem, que é virtude, que é correção de comportamento. Nesse silêncio está apenas aquilo que é inominável e intemporal. E isso é a meditação. Não estamos fazendo nenhuma espécie de propaganda. Não estamos persuadindo vocês a pensarem numa determinada direção, nem os convencendo de qualquer coisa. E devemos estar muito certos disso. Não estamos trazendo do Oriente alguma coisa exótica, como o contrassenso, que se perpetua em nome dos gurus e das pessoas que escrevem coisas estranhas após visitarem a Índia. Não pertencemos de modo algum a essa gente. E gostaríamos de observar que durante essas duas palestras estamos pensando juntos, não apenas ouvindo algumas ideias e concordando ou discordando delas. Não estamos criando argumentos, opiniões, julgamentos, mas juntos. Quero dizer, juntos, vocês e o conferencista, vamos observar no que se transformou o mundo, não apenas o Ocidente, mas também o Oriente, onde há uma grande pobreza, uma grande miséria, com uma imensa superpopulação, onde os políticos, como aqui no Ocidente, são incapazes de lidar com o que está acontecendo. Todos os políticos estão pensando em termos de tribalismo. O tribalismo tornou-se um nacionalismo glorificado. Não podemos, portanto, contar com quaisquer políticos, com quaisquer líderes ou com quaisquer livros que tenham sido escritos sobre religião. Não podemos contar, provavelmente, com quaisquer dessas pessoas, nem com os cientistas, os biólogos ou os psicólogos. Eles não foram capazes de resolver os problemas humanos.
Estou totalmente certo de que vocês concordam com tudo isso. Nem podemos contar com quaisquer dos gurus que, infelizmente, vêm para o Ocidente e exploram as pessoas, tornando-se muito ricos. Eles nada têm a ver com religião. Tendo dito tudo isso, é importante que nós, vocês e o conferencista, pensemos juntos. Por pensar juntos, queremos dizer não apenas aceitar qualquer espécie de opinião ou avaliação, mas observarmos juntos, não apenas exteriormente o que está acontecendo no mundo, mas também o que está acontecendo a todos nós, internamente e psicologicamente. Externamente, exteriormente, há uma grande incerteza e confusão, guerras ou um medo da guerra. Há guerras acontecendo agora em algumas partes do mundo. Os seres humanos estão se matando uns aos outros. Isso não está acontecendo no Ocidente, aqui, mas há a ameaça da guerra nuclear e a preparação para a guerra. E nós, seres humanos comuns, não parecemos capazes de fazer alguma coisa com relação a tudo isso. Há demonstrações, terrorismos, pessoas fazendo greve de fome e assim por diante. Há um grupo tribal contra o outro e os cientistas estão contribuindo para isso, bem como os filósofos, que, embora falem contra internamente, estão continuando a pensar em termos de nacionalismo, de acordo com a carreira particular de cada um. Assim, é isso que está realmente acontecendo no mundo exterior, o que qualquer ser humano inteligente pode observar. E interiormente, em nossas mentes e em nossos corações, nós mesmos também estamos muito confusos. Não há nenhuma segurança, não apenas talvez para nós mesmos, mas para a geração futura. As religiões dividiram os seres humanos em cristãos, hindus, muçulmanos e budistas. Assim, levando tudo isso em consideração, observando com objetividade, calmamente, sem qualquer preconceito, naturalmente é importante que pensemos juntos a respeito de tudo isso. Pensar juntos sem opor uma opinião a outras opiniões, sem opor uma conclusão a outra conclusão, um ideal contra outro ideal, mas pelo contrário, pensar juntos e ver o que nós, seres humanos, podemos fazer. A crise não está no mundo econômico nem no mundo político. A crise está na consciência. Acho que muitos poucos de nós percebem isso. A crise está na nossa mente e em nosso coração. Isso é, a crise está em nossa consciência. A nossa consciência é a nossa existência em sua totalidade. Com as nossas crenças, com as nossas conclusões, com o nosso nacionalismo, com todos os medos que temos, são os nossos prazeres, os problemas aparentemente insolúveis e aquilo que chamamos de amor, compaixão. Ela inclui o problema da morte, ou imaginar se existe alguma coisa após a morte, alguma coisa além do tempo, além do pensamento, alguma coisa eterna. Esse é o conteúdo da nossa consciência. Esse é o conteúdo da consciência de todo ser humano, em qualquer parte do mundo em que viva. O conteúdo da nossa consciência é o terreno comum de toda a humanidade. Acho que temos que deixar isso bem claro desde o início. Um ser humano de qualquer parte do mundo sofre, não apenas fisicamente, mas também interiormente. Ele está incerto, amedrontado, confuso, ansioso, privado de qualquer sentido de profunda segurança. Assim, a nossa consciência é comum a toda a humanidade. Por favor, ouçam isso. Vocês podem estar ouvindo isso pela primeira vez. Assim, por favor, não se descartem disso. Vamos investigar isso juntos. Não quando vocês forem para casa, mas agora.
A consciência de vocês, o que vocês pensam, o que vocês sentem, as suas reações, as suas ansiedades, a sua solidão, os seus pesares, a sua dor, a sua procura de alguma coisa que não seja apenas física, mas que ultrapasse todo o pensamento, é igual a de uma pessoa que viva na Índia, na Rússia ou na América. Todos eles passam pelos mesmos problemas que vocês. Os mesmos problemas de relacionamentos uns com os outros, homem ou mulher. Assim, todos estão no mesmo terreno da consciência. A nossa consciência é comum a todos nós e, portanto, não somos indivíduos. Por favor, considerem isso. Nós fomos treinados, educados, tanto religiosa quanto academicamente, para pensar que somos indivíduos, almas separadas, em luta por nós mesmos. Mas isso é uma ilusão, porque a nossa consciência é comum a toda a humanidade. Assim, nós somos a humanidade. Não somos um indivíduo em separado, batalhando por nós mesmos. Isso é lógico, é racional, sensato. Não somos entidades separadas, com conteúdo psicológico separado, lutando por nós mesmos, mas somos, cada um de nós, na realidade, o restante da humanidade. Talvez vocês aceitem intelectualmente a lógica disso, mas se vocês sentirem profundamente, então toda a atividade de vocês sofrerá uma mudança radical. Essa é a primeira questão que temos que pensar juntos. Que a nossa consciência, o modo como pensamos, o modo como vivemos, alguns talvez mais confortavelmente, com mais fartura, com maior facilidade de viajar do que os outros, é interiormente, psicologicamente, igual a dos que vivem a milhares e milhares de milhas distante. Tudo é relação. A nossa própria existência é relação. Observem o que fazemos com as nossas relações uns com os outros, sejam elas íntimas ou não. Em toda relação há um tremendo conflito e luta. E por quê? Porque os seres humanos que vivem há mais de milhões de anos não resolveram esse problema da relação. Assim, vamos pensar juntos a esse respeito. Vamos observar juntos o que é, na realidade, a relação entre um homem e uma mulher. Toda a sociedade está baseada no relacionamento. Não há sociedade se não houver relacionamento. A sociedade torna-se, então, uma abstração. Observamos que existe conflito entre o homem e a mulher. O homem tem os seus próprios ideais, as suas próprias buscas, as suas próprias ambições, e está sempre procurando o sucesso, ser alguém no mundo. E a mulher também está lutando, também está querendo ser alguém, querendo realizar-se e transformar-se. Cada um está buscando sua própria direção. Assim, homem e mulher são como duas ferrovias que correm paralelas e nunca se encontram, a não ser, talvez na cama, mas de outro modo, se vocês observarem profundamente, nunca na realidade se encontram psicologicamente e interiormente. Por quê? Essa é a questão. Quando perguntamos por quê, estamos sempre perguntando pela causa. Pensamos em termos de causação, na esperança de que, se pudermos entender a causa, então talvez possamos mudar o efeito. Estávamos dizendo que a consciência humana é semelhante em todos os seres humanos. A nossa consciência, quer vivamos no Oriente ou no Ocidente, é formada de muitas camadas de medos, ansiedades, prazeres, pesares e todas as formas de fé. De vez em quando, talvez, nessa consciência, há também o amor, a compaixão.
E nessa compaixão, uma espécie completamente diferente de inteligência. E há sempre o medo do término, da morte. Os seres humanos no mundo, desde os tempos imemoriais, têm tentado descobrir se há alguma coisa sagrada além de todo o pensamento. Alguma coisa incorruptível e intemporal. Existem as várias consciências grupais. Os homens de negócio com as suas consciências, os cientistas com as suas e o carpinteiro com a sua. Eles pertencem ao conteúdo da consciência e são produto do pensamento. O pensamento criou coisas maravilhosas, da extraordinária tecnologia dos computadores à telecomunicação, aos robôs e à cirurgia e à medicina. O pensamento inventou as religiões. Todas as organizações religiosas de todo o mundo são formadas pelo pensamento. O pensamento inventou o computador. Vocês têm que entender a complexidade e o futuro do computador. Ele vai superar o homem em seu pensamento. Ele vai mudar a estrutura da sociedade e a estrutura do governo. Essa não é uma conclusão fantástica do conferencista ou alguma fantasia. É algo que está se avizinhando agora, na realidade, e disso vocês podem não estar cônscios. O computador possui uma inteligência mecânica. Ele pode aprender e inventar. O computador vai tornar o trabalho humano praticamente desnecessário. Talvez 2 horas de trabalho por dia. Estas são as mudanças que estão chegando. Vocês podem não gostar disso, podem se revoltar, mas estão chegando. O pensamento inventou o computador, mas o pensamento humano é limitado e a inteligência mecânica do computador está superando a inteligência do homem. Ela vai revolucionar totalmente as nossas vidas. Então, o que será do ser humano? Esses são fatos e não algumas conclusões específicas do conferencista. Quando consideramos a capacidade do computador, então temos que nos perguntar: o que deve fazer o ser humano? O computador vai assumir o comando das atividades do cérebro. E o que então acontecerá ao cérebro? Quando as ocupações de um ser humano forem assumidas pelo computador, pelos robôs, qual será o destino do ser humano? Nós, seres humanos, fomos programados biologicamente, intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente durante milhares de anos. E repetimos o padrão do programa reiteradamente. Nós paramos de aprender e devemos indagar se o cérebro humano, que foi programado durante tantos séculos, será capaz de aprender e transformar-se imediatamente numa dimensão totalmente diferente. Se não formos capazes disso, o computador, que é muito mais capaz, rápido e exato, irá assumir o comando das atividades do cérebro. Isso não é uma coisa casual. Esse é um assunto por demais sério, desesperadamente sério. O computador pode inventar uma nova religião. Ele poderia ser programado por um doutor especialista em hindu, por um católico, por um protestante ou por um muçulmano, e resultaria numa maravilhosa estrutura para uma nova religião. E nós, se não estivermos cônscios do que está acontecendo, seguiremos essa nova estrutura, que foi produzida pelo computador. Vejam a seriedade de tudo isso, por favor. A nossa consciência foi programada durante milhares e milhares de anos para pensar em nós como indivíduos, como entidades separadas, lutando em conflito, desde o momento que nascemos até a morte. Somos programados para isso. Aceitamos isso. Nunca o contestamos,
Nunca perguntamos se é possível ter uma vida absolutamente sem conflito. Como nunca perguntamos, nunca aprenderemos. E repetimos. É inato à nossa existência o estar em conflito. A natureza está em conflito e esse é o nosso argumento. E pensamos que o progresso somente se faz através do conflito. As organizações religiosas em toda a história mantiveram a ideia da salvação individual. Estamos perguntando muito seriamente se há uma consciência individual. Se vocês, como seres humanos, têm uma consciência separada do resto da humanidade. Vocês têm que responder a isso e não apenas brincar com isso. Tendo sido educados, programados, condicionados para sermos indivíduos, então a nossa consciência é toda essa atividade do pensamento. O medo e a perseguição ao prazer são os movimentos do pensamento. O sofrimento, a ansiedade, a incerteza e os profundos arrependimentos, ferimentos, o peso de séculos de pesares, tudo faz parte do pensamento. O pensamento é responsável pelo que chamamos de amor, que se tornou prazer sensual, algo a ser desejado. Como dissemos e repetiremos sempre, até estarmos completamente certos disso, estamos pensando juntos. O conferencista não está lhe dizendo o que pensar. Ele não está fazendo uma propaganda. É uma coisa horrível a propaganda. Ele não está lhes dizendo como agir, no que acreditar, mas juntos estamos investigando a catástrofe que está ocorrendo no mundo fora de nós. Completa crueldade e violência, e também internamente, em cada ser humano. O extraordinário conflito que está tendo continuidade. Juntos estamos examinando. Não, se alguém quiser observar, que vocês estejam apenas ouvindo algumas ideias ou conclusões. Não estamos falando a respeito de ideias, conclusões ou crenças. Estamos olhando para esse mundo que os seres humanos produziram, pelo qual todos nós somos responsáveis. Devemos ser claros em nosso entendimento. Em qualquer nível que for esse entendimento, seja um entendimento intelectual, que é apenas verbal, ou um entendimento de profunda significação, de modo que esse entendimento age, de que chegamos a um ponto em que temos que tomar uma decisão, não pelo exercício da vontade, mas a decisão que naturalmente virá, quando começarmos a entender toda a natureza e a estrutura do mundo, tanto externa quanto internamente. Essa percepção provocará uma decisão, uma ação. O pensamento criou os problemas que nos cercam e os nossos cérebros são treinados, educados e condicionados para a solução dos problemas. O pensamento criou os problemas com uma divisão entre nacionalidades. O pensamento criou a divisão e o conflito entre as várias estruturas econômicas. O pensamento criou as várias religiões e as divisões entre elas, e, portanto, há conflito. O cérebro é treinado para tentar solucionar esses conflitos que o pensamento criou. É essencial que entendamos profundamente a natureza do nosso pensar, a natureza das reações que surgem do nosso pensar. O pensamento domina as nossas vidas. Não importa o que façamos, seja qual for a ação que se realize, o pensamento está por trás dessa ação. Em toda atividade, seja ela sensual, intelectual ou biológica, o pensamento opera o tempo todo. Biologicamente, durante séculos, o pensamento foi programado e condicionado. O corpo age de seu próprio modo. A ação de respirar, o batimento do coração e assim por diante. E assim, se você é católico, hindu ou budista,
Você repete esse condicionamento reiteradamente.